Voltamos para a nossa segunda aula de hoje, que é na aula de História. Então, vocês vão pegar aí o livro na página 24. Hoje nós vamos adentrar no assunto de elementos de identificação do cidadão. Então, quais são os elementos, que identifica que nós somos cidadãos? Então, vamos lá. Preste atenção na leitura, certo? Você começou a ter documentos desde seu nascimento. O primeiro documento é chamado de impressão plantar. Você recebe esse documento logo ao nascer. Para se confirmar seu nascimento, seus pais registraram esse acontecimento no cartório. Você, então, recebeu certidão de nascimento. Um documento pessoal, muito importante, que todas as crianças devem ter. Então, logo quando nós nascemos no hospital, a mulher entrega tipo um papel falando o peso, a hora, tudo certinho. E aí, com esse papel, nossos pais vão, geralmente o pai vai no cartório e registra a criança, ou seja, se torna cidadão. Então, todo mundo tem que ter certidão de nascimento, porque é o nosso primeiro, documento, registrado, certo? E é muito importante, porque lá tem nossos avós maternos, paternos, maternos, Nosso vovô de parte de mãe, parte de pai, o nome dos nossos pais, o local do nosso nascimento, onde nós nascemos, a hora, o dia, tudo certinho. Então, as pessoas recebem documentos que a identificam e que registram acontecimentos em sua vida. Então, alguns documentos: certidão de nascimento, carteira de vacinação, que é muito importante, tem dias, a vacina que nós temos que tomar, a vacina que a gente tomou, a próxima, carteira de identidade, cadastro de pessoa física, ou seja, o CPF, carteira de trabalho, que é quando a gente já fica maior de idade, título de eleitor, que é quando também a gente tá ali com 16 ou maior de idade, com 18 anos, que é pra gente votar. O transporte, o passaporte, que é quando a gente vai para fora do Brasil ou até mesmo aqui no Brasil. E certidão de casamento, que é na fase adulta, quando a gente se casa. E o certidão de óbito, que é quando a gente morre. O que nós estamos querendo, na verdade, ultimamente, é na nossa carteira de vacinação ter lá o nome vacinando Covid, gente? Então, é um procedimento realizado na declaração do nascido vivo, TN, que consiste no registro da impressão plantar, carimbo do pezinho e digital do pé, da impressão digital da sua mamãe. É útil para a segurança da criança e da família, ou seja, esse é o nosso primeiro documento, que é quando o enfermeiro ali, ou a enfermeira, ou a médica fazem tudo isso e ali identifica que você é aquela criança da mamãe, Então é muito importante. Agora vamos falar cada um deles adentrar, Nós conhecemos os documentos e agora nós vamos ver cada um deles. O primeiro que a gente vai ver é a carteira de identidade. Então, a carteira de identidade é o documento que identifica quem somos. Ela é emitida pela Secretaria de Defesa Social. Nela, os dados mais importantes de cada pessoa ficam registrados. É obtida mediante a apresentação da certidão de nascimento. Então, a carteira de identidade é tirada através da certidão de nascimento. Então, quando você vai fazer identidade, você leva lá o certidão de nascimento e alguns identificação fica lá na carteira de identidade. Então, seu nome, data de nascimento, o nome dos seus pais, tem ali para colocar o CPF, caso você tenha, que aí a identidade fica junto com o CPF. Fica a data que você tirou aquele documento e a cada 10 anos troca. E também na frente da identidade tem a foto da pessoa e a sua digital. Lembrando lá, um dos nossos primeiros assuntos, a nossa impressão digital, cada uma tem uma, e é única. A minha não vai ser a mesma da minha mãe.
Mesmo que eu vim dela, né? Mas a impressão digital é única, ninguém tem. Agora nós vamos falar sobre o passaporte. Passaporte é o documento que fica registrado as nossas saídas do Brasil e os nossos retornos ao país. É emitido pela Polícia Federal. Então, quando a gente vai para Estados Unidos, Bolívia, fora do Brasil, Paraguai, a gente tem que levar o passaporte, que aí a gente mostra, né? Tem foto, tem tudo certinho. E quando a gente retorna, a gente mostra também. E é tirada pela Polícia Federal. Outro documento, título de eleitor. Ele é o documento que dá o direito de votar nas eleições, ou seja, de decidir quem vai ser o nosso representante. Então, é emitido pelo cartório eleitoral, que aqui em Jeru a gente normalmente tira em Cristinápolis, e é emitido pelo cartório eleitoral da localidade e onde a pessoa mora, que no nosso caso a gente tira em Cristinápolis. Eu tirei lá o meu quando eu tornei maior de idade, não votei quando eu tinha 16 anos. E aí tem todo. O nome do eleitor é seu nome, a data de nascimento, tem aí a inscrição, né, o número, tem a zona que é onde a gente vota, o colégio que a gente vota, e a seção é onde cada um vota, na sala onde cada um vota. Certo? O município, que no nosso caso, que no meu caso, eu voto aqui em Tomar de Jeru, e a data de emissão. Data de emissão é data quando foi criado aquele documento, tá certo, gente? Então aí vai demorar algum tempinho, uns 10 aninhos aí, para vocês tirarem o título de eleitor. Carteira de trabalho. É o documento que serão registradas as informações sobre o trabalho e o emprego de cada pessoa. Ela é emitida pelo Ministério do Trabalho. Então, quando a gente trabalha, normalmente quando a carteira é assinada, normalmente a gente tem essa carteira, que aí fica registrado onde a gente trabalhou, com quem a gente trabalhou, tudo direitinho, certo? Agora vamos para o CPF. CPF é um documento que possui um número único para cada pessoa. É emitido pela Receita Federal, um órgão do governo federal. Então, o CPF vem aí, normalmente é azulzinho, ou foi mudando, né? No decorrer do tempo foi mudando. O meu já não é esse azul, o meu é tipo um plastiquinho assim, pequeno. E aí tem meu nome, o número e a data de nascimento. Só que, como eu disse, lá na carteira de identidade, tem a opção, quando você faz a carteira, faz o CPF, e aí quando você troca, você passa o número do CPF para a carteira de identidade. Aí você não precisa estar andando com o CPF, você anda com a carteira de identidade, que aí tem o número do CPF, certo? Quando vocês crescerem, vocês vão ver que o número do CPF é um número muito importante, que logo você decora, porque você precisa usar ele para tudo, o número do CPF, para tudo, você usa. Mas aí vai dar um tempinho ainda para vocês usarem, certo? É muito importante. E a carteira de vacinação, que vocês conhecem, né? É o documento adquirido assim que a criança toma a primeira vacina, lá no hospital mesmo, você já começa a tomar e recebe essa carteira de vacinação, que é quando é emitida pela instituição que aplicou. Nela fica registrado todas as vacinas que a criança deve tomar ao longo da vida. E aí, quando você passa a ser adolescente, né? Quando você acaba essa carteirinha, você recebe outra. Eu tenho uma que aí também é para seguir essa carteira de vacinação e deixar ela certinha, né? Porque é muito importante a gente tomar a vacina, gente, porque ela faz com que a gente não pegue certas doenças, certo? Então é muito importante. Aí na página 26 vamos falar sobre certidão de nascimento. Eu acredito que todos aí têm acesso à certidão de nascimento, né? Que é o primeiro documento que a gente tem, que é obtido assim que a criança nasce. Ela é emitida por um cartório, ou seja, aqui em Jeru, como não tem cartório, é emitida em Cristinápolis. Nela ficam registrados diversos dados da criança, né? Dados que nós sabemos o horário, até o horário, assim, os minutos, a gente sabe a partir do certidão de nascimento. E aí depois, quando a gente cresce, a gente se casa, a gente tem a certidão de casamento, que é o documento que registra o casamento entre as pessoas, que é emitida por um cartório. Então, também é pelo cartório certidão de casamento,
que aí é o nome do marido, o nome da esposa, a data, né, do casamento, tudo certinho. Onde foi, com quem foi a pessoa que ministrou, né, esse casamento. E aí, o nosso último e o tão indesejado documento é a certidão de óbito, né, gente? Quando a gente morre, quando as pessoas morrem, né, a gente, lá daqui a uns 100 anos, né, com fé em Deus, a certidão de óbito é o último, que é o documento que notifica a morte de uma pessoa. Ela é emitida também por um cartório. Então, aí tem a filiação, a pessoa, a data que faleceu, né? O local do falecimento, se foi em casa, se foi no hospital, se foi na estrada, né? Tem a sepultação, se foi sepultado aquele corpo. Tem o número do documento que atestou o óbito, ou seja, foi de quê? E as observações. E a assinatura do óbito, né? Ou seja, do médico. Então, assim, em diversas situações da nossa vida, teremos que apresentar esses documentos. Portanto, é importante que possamos conhecê-los, usá-los adequadamente, cuidar para não perdê-los e zelar por eles, para que estejam sempre em boas condições. Por isso que é essencial, gente, a gente ter uma pasta plástica, um lugar específico para colocar esses documentos, porque ele é muito importante, né? E a gente não pode perder. E se perder, assim, a gente tem que procurar um cartório e tirar segunda via. Mas é muito importante que a gente não suje, não molhe, não rasgue, porque eles documentos para a nossa vida, para a nossa toda a vida, né? Para toda uma vida. Então, a gente tem que ter o quê? Zelar, cuidar. Certo? Gostaram, gente, de saber cada um dos documentos que nós vamos aí temos ou vamos ter ao longo da nossa vida? Importante conhecer. Então, a carteira de vacinação é um documento importante e obrigatório. Ela deve estar sempre atualizada com as informações sobre as vacinas que a criança tomou. É preciso ter cuidado para não perder esse documento, porque é um documento importante, né? Para a pessoa saber se a gente tomou aquela vacina ou não, certo? Então, é importante também. E aí, vamos para a atividade na página 27. Primeira questão. Você tem um documento chamado impressão plantar? Sim ou não? Se você tiver, você vai botar sim e aí vai completar. Se não, você não vai completar, tá certo, gente? Segunda questão. Você também pode descobrir a hora, o dia, o mês e o ano do seu nascimento no seu certidão de nascimento. Peça a seus familiares a sua certidão de nascimento, veja quais das informações a seguir aparecem nela e escreva-as nos espaços apropriados. Se você já sabe dessas informações, você não precisa pegar o certidão de nascimento. Mas se caso você nunca viu, você peça aí para a mamãe para vocês olharem e verem cada local aí e essas informações. Então, A, seu nome completo. B, nome do seu pai. C, nome da sua mãe. D, nome dos seus avós paternos, ou seja, os pais do seu pai. E, nome dos seus avós maternos, ou seja, pais da sua mãe. E aí vocês vão estar fazendo a partir do certidão de nascimento, tá certo, gente? Esse documento que é tirado no cartório logo que a gente nasce. E aí, terceira questão. Numere os documentos abaixo de acordo com a sua função correta. Então, aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, né? Até 9. Então, aí vem dizendo: 1 é o documento que notifica a morte de uma pessoa. Qual é esse documento? Então, aí tem as opções que você vai colocar. Se é certidão de óbito, se é CPF, se é carteira de trabalho, se é carteira de identidade, se é transporte, se é título de eleitor, certidão de nascimento, casamento ou carteira de vacinação. Tá certo, gente? De acordo com o que disser, vocês vão aí colocar no número adequado. Certo? Quarta questão. Em que lugar os documentos são emitidos? Então, nós vimos aí, quando foi explicado cada um dos documentos, onde é emitido, onde é tirado esses documentos. Então, vocês vão colocar 1 para a certidão de nascimento, 2 para a certidão de óbito, 3 para a carteira de vacinação, 4 para transporte. E aí, de acordo com onde foi tirado, vocês vão estar numerando corretamente, certo, gente? Quinta questão. Observe a carteira de vacinação abaixo. Então, aí tem registro da vacinação do calendário básico. E aí tem uma dose, ok, de BCG, hepatite, ok, antipólio, ok.
E aí vocês vão ver direitinho. Agora, observando a sua carteira de vacinação, ou seja, vocês vão pegar a carteira de vacinação e respondam o que se pede. Você tomou todas as vacinas obrigatórias? Eu sim. Então, eu vou botar, se fosse eu, botaria sim. Que outras vacinas você já tomou? Você sabe aonde deve ir para tomar as vacinas? Então, vocês vão estar colocando aí, completando. Certo, gente? Sexta questão, leia a carteira de identidade. Então, aí tem o nome é Maria José da Silva, né? Tem tudo certinho. Então, aí, responda o que você pede. Letra A, de quem é a carteira de identidade? Aí, o nome da pessoa. Qual é a data de nascimento? Vocês vão ver aí, a partir dessa carteira de identidade. Quais são os nomes dos seus pais? Quais são as outras informações que aparecem? Certo? Então, a partir de Maria José da Silva, vocês vão estar colocando a sua identificação de cada pessoa. Dessa pessoa, certo? O que na carteira de identidade é dado. Quais são a identificação, né? E aí, vamos para a nossa sétima e última questão, na página 30. Vocês vão observar as imagens dos documentos a seguir e escrever os nomes dele. Então, vocês conheceram, tem essas imagens no decorrer do nosso conteúdo. Vocês vão estar colocando o nome, certo, gente? E fechamos o nosso assunto de hoje de história. Então, o nosso assunto é elementos de identificação do cidadão, da página 24 até a página 30. Legal, né, gente? A gente saber sobre os documentos que nós temos e vamos ter durante a vida. Onde são tirados esses documentos, né? E essa atividade é um pouco extensa, mas é coisa rápida, é coisa fácil que nós sabemos, né? Então, façam caprichados e até daqui a pouquinho na nossa aula de matemática. Então, já organizem aí o material de vocês de matemática, certo? Um cheiro, até daqui a pouquinho.